regularizar a reserva legal da minha fazenda? É esse o nosso vídeo de hoje, meus amigos. Chegou novato, seja bem-vindo. Esta é a TV Brasil Sertão, o canal do agronegócio brasileiro, aqui com seu amigo Naulo de Paula, o repórter sertanejo. Se inscreva aqui conosco, ative o sininho das notificações, dê o seu like no joinha, gostei, compartilhe esse vídeo na sua rede social com seus amigos. Vamos aqui em mais um vídeo de hoje, falando sobre como regularizar a reserva legal da minha fazenda. Então, meus amigos, a reserva legal, ela é uma área que todo proprietário rural é obrigado a manter preservada em sua propriedade, sendo essencial para a conservação da biodiversidade e manutenção dos recursos naturais. Porém, muitos produtores enfrentam dificuldades para regularizar essa área em suas propriedades, o que pode acarretar em muitas multas e outras sanções. Nesse sentido, existem diversas maneiras de regularizar a reserva legal, sendo uma delas a Lei Estadual 20.922, de 16 de outubro de 2013. Então, quais os percentuais, por exemplo, da reserva legal? As regras determinam que em imóveis rurais localizados na Amazônia Legal, a reserva será de 80% da propriedade nas áreas de florestas, 35% nas de cerrado e 20% para os imóveis em áreas de campos gerais. Nas demais regiões do país, independentemente do tipo de vegetação, a área mínima de reserva é de 20%. Em suma, essa lei permite que os produtores façam um cadastramento de outra área equivalente a excedente à reserva legal, a fim de regularizar sua situação. Além disso, outra forma é a doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação, que é a UC, de domínio público pendente de regularização fundiária. Essas opções são importantes para aqueles que não conseguem a regularização dentro da própria propriedade. Outra maneira é o arrendamento de áreas sob regime de servidão ambiental ou reserva legal, que é uma forma de o proprietário ceder o uso de sua área para conservação ambiental, em troca de benefícios financeiros. Essa é uma alternativa interessante para aqueles que não possuem a área necessária para a reserva legal em sua propriedade. A aquisição de cota de reserva ambiental, que é o CRA, também é uma outra opção válida. Essa cota representa um título de crédito que comprova a existência de uma área de vegetação nativa preservada, permitindo que o proprietário compense a falta de reserva legal em sua propriedade por meio da aquisição dessas cotas. É importante ressaltar que cada uma dessas opções possui suas particularidades e é necessário avaliar qual delas é a mais adequada para a sua propriedade e situação. Além disso, é fundamental buscar orientação técnica de profissionais qualificados para evitar erros e prejuízos futuros. Portanto, é possível regularizar a reserva legal de sua propriedade de diferentes maneiras, conforme previsão legal. O importante é que o produtor rural esteja ciente de suas obrigações ambientais e busque as soluções adequadas para a sua situação, contribuindo assim para a conservação do meio ambiente. Área de reserva legal, que é ARL. Então, de acordo com a Lei 12.651/2012, todo imóvel rural deve manter uma área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal. Trata-se de área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Sua dimensão mínima em termos percentuais relativo à área do imóvel é dependente de sua localização. Imóvel situado na Amazônia Legal. Nesses casos, observa o que? Imóveis que realizam desmatamentos na Amazônia entre 1989 até 1996, obedecendo o percentual mínimo de 50% de reserva legal em vigor na época, estão desobrigados de recompor suas áreas de percentual de 80%. No caso da Amazônia Legal, em área de floresta, o poder público estadual, ouvido o Conselho Estadual do Meio Ambiente,
poderá reduzir a reserva legal para até 50% para fins de regularização nos seguintes casos. Observa com a gente aqui, ó. Quando o Estado tiver zoneamento ecológico econômico aprovado e mais de 65% do seu território ser ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio público devidamente regularizadas e por terras indígenas homologadas. Quando o município tiver mais de 50% da área ocupada por unidade de conservação da natureza de domínio público e por terras indígenas homologadas, imóveis também localizados nas demais regiões. Então, a área de preservação permanente pode contar como reserva legal? Então, sim, será admitido o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual da reserva legal do imóvel, desde que, por exemplo, o benefício previsto não implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo. Exceção é feita em área de floresta na Amazônia Legal, quando as áreas de preservação permanente conservada ou em processo de recuperação, somadas às demais florestas e outras formas de vegetação nativa existentes, ultrapassam 80% da área do imóvel. Então, a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do CISNAMA. Então, o proprietário ou o possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR. É permitida a exploração econômica na reserva legal? Sim, a Lei 12.651/2012 prevê a possibilidade de seu manejo sustentável nas seguintes situações e oportunidades. Primeiro, é livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos, cipós, folhas e sementes, devendo-se observar, primeiro, os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos, quando houver. 2. A época de maturação dos frutos e sementes. 3. Técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie coletada, no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos, bambus e raízes. Está no artigo 21. Segundo, o manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito comercial para consumo no próprio imóvel independe de autorização dos órgãos competentes, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental e motivação da exploração e o volume a ser explorado. A exploração anual ficando limitada a 20 metros cúbicos. Está no artigo 23. Terceiro, o manejo florestal sustentável da vegetação da reserva legal com propósito comercial depende de autorização do órgão competente e deverá atender os seguintes diretrizes da orientação. Está no artigo 22. Não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área. Assegurar a manutenção da diversidade das espécies, conduzir o manejo das espécies exóticas com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de espécies nativas. Sua exploração depende de licenciamento pelo órgão competente do CISNAMA, mediante aprovação prévia do Plano de Manejo Florestal Sustentável, PMFS, que contemple técnica de condução, exploração, reposição florestal e manejo compatível com os variados ecossistemas a serem formados pela cobertura arbórea, que está no artigo 31. Regularização da reserva legal. Então, para saber se uma propriedade precisa regularizar sua área de reserva legal, dois aspectos principais precisam ser considerados: a situação da ARL em 22 de julho de 2008 e o tamanho da propriedade em módulos fiscais. Então, consulte o módulo fiscal do seu município. Módulo fiscal é uma unidade de medida em hectares, cujo valor é fixado pelo INCRA para cada município, levando-se em conta a o tipo de exploração predominante do município, como hortifrutigranjeira, cultura permanente, cultura temporária, pecuária ou florestal, e b, a renda obtida do tipo de exploração predominante, c, outras explorações existentes no município que, embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada, d, o conceito de propriedade familiar. A dimensão de um módulo fiscal varia de acordo com o município onde está localizada a
propriedade. O valor do módulo fiscal no Brasil, ele varia entre 5 a 110 hectares. Alternativa para a regularização da reserva legal. Então, o proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha em 22 de julho de 2008 área de reserva legal em extensão inferior ao estabelecido, poderá regularizar sua situação independentemente da adesão ao PRA. Para isso, poderá lançar mão das seguintes alternativas, isoladas ou conjuntamente: compensar a reserva legal, recompor a reserva legal por meio de plantio de mudas, por meio de semeadura direta, ou ainda permitir a regeneração natural da vegetação quando possível. A recomposição poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas como exótica ou frutífera e em sistema agroflorestal. O plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional. Além disso, a área recomposta com exótica não poderá exceder a 50% da área total a ser recuperada. A compensação consiste também em destinar uma área fora da propriedade rural para conservação. Deve ser equivalente em extensão e padrões ecológicos à área a ser compensada. Está localizada no mesmo bioma e, no caso de estar localizada em outra unidade da federação, deverá ser uma área identificada como prioritária para a conservação pela União ou pelos estados. As áreas prioritárias foram definidas pelo decreto número 8.235/2014. A compensação poderá ser feita das seguintes formas. Então, para você que quer fazer a compensação aí: A. Aquisição de cota de reserva legal ambiental do CRA. B. Arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou reserva legal. C. Doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público pendente de regularização fundiária. E D. Cadastramento de outra área equivalente a excedente à reserva legal em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa estabelecida em regeneração ou recomposição, desde que localizada aí no mesmo bioma. Então você vai estar conseguindo fazer aí, né, a sua recompensação. Meus amigos e minhas amigas, eu quis trazer para você que esse vídeo ficou um pouco longo aí, mas falando sobre como regularizar a reserva legal da minha fazenda. Eu trouxe para vocês que vários tópicos, citando leis, citando meios, formas de você conseguir regularizar a sua reserva legal. Tanto regularizando a reserva, como compensando, arrendando e muito mais. Então eu deixei aqui várias opções para você. Espero que você gostou. Se você gostou, deixa o like no nosso vídeo, no joinha gostei. Inscreva no nosso canal, você que não está inscrito ainda. Ative o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vem fazer parte da nossa família. Venha tornar membro aqui do nosso canal. Seja bem-vindo. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.